Pensar em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, a essa espiritualidade amiga que nos orienta, que nos intui, que está sempre ao nosso lado. E cada vez nós temos mais certeza que nós temos sempre companhia. E que tenhamos boas companhias pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade de servir a causa do Cristo. Que essa manhã nós possamos estudar esse livro Os Mensageiros e que esse estudo possa nos tocar para nós buscar em nós, nos conhecer melhor e buscar transformação interior em direção ao amor de Jesus, nosso Pai, em direção à sua paz. Pensando assim, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. E assim seja. Graças a Deus. Seu Sebastião está chegando. Bom dia, seu Sebastião. Amém, Adilão, bom dia. Seja bem. Muita Graças a Deus. paz. Muita alegria nessa manhã de sábado. Graças a Deus, vamos. Mais alegria agora, ainda chega ainda. Isso. Cadê a dona Lalinha? Está aí ao seu lado, não? Bom dia. Cadê o meu? Você não abriu? Ô, sua dona Lalinha, bom dia. Primeiro, senhor. Estou passando para ela. Tá bom. Mas se abrir foi o meu mesmo. Não, esse aí é o Acho meu. que ela não está me ouvindo, não deve estar. Oi! Bom dia, dona Lalinha, tudo bem? Uai, hoje eu esqueci, eu fui tomar o lanche lá no terreiro, lá na área de fora, e eu pensei, mas estou esquecendo uma coisa. Não, lembrei, não estou esquecendo nada, não. Aí nós estávamos lá conversando, aí eu meio que assim, escutei o telefone tocar, falei, vamos lá ver quem é. A hora que eu estava chegando aqui, falei, meu Deus, passou de hora da aula, ué. Meu Deus do céu. Era o Cristiano que estava ligando para lembrar. O Cristiano está aqui no ar também. O Orlando, meu irmão, também está também junto. Que ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, mamãe, benção. Bom dia. Tira isso aí para lá, né? Ele está dando microfonia. Deus abençoe, Cristo. Muito bem, nós já fizemos a nossa oração inicial e agora nós já vamos começar o estudo. Nós não começamos ainda, então estamos agora abrindo o estudo. Na reunião passada, nós fizemos o capítulo 6, mas não concluímos ele, né? Nós fizemos uma parte dele. E nesta manhã a gente pretende concluir e começar o capítulo 7. Então, nesse capítulo 6, né, nós vimos, o título era Advertências Profundas, onde nós estávamos ouvindo o Telésforo. O Telésforo estava falando com a turma de trabalho do Centro Os Mensageiros, que vem aqui para a Terra para nos orientar. E estava lembrando, né, que a maioria das pessoas são treinadas lá, né, são 50 equipes, no caso do Aniceto, né, são equipes de 50 pessoas que fazem o treinamento para poder vir auxiliar aqui na Terra. Alguns reencarnam, e outros ficam auxiliando aquelas pessoas que estão aqui com missões, né? Que todos nós temos a nossa missão. São turmas de trabalho, mas que a maioria tem fracassado ruidosamente, ele diz, né? A maioria dos que vêm aqui para a Terra tem fracassado ruidosamente. Poucos se ligam à questão espiritual. E é natural a gente perceber isso, porque nós estamos encarnados, né? Nós estamos muito ligados à matéria, aos apegos, e a gente acaba falando, não, a parte espiritual a gente cuida depois, né? Não quer dizer assim, por exemplo, que a gente não tem que estar o tempo todo na casa espírita, ou nos templos religiosos, a espiritualidade, ela está dentro de cada um de nós, né? Então é o dia a dia mesmo, vigiar os nossos pensamentos, como Jesus já nos disse lá atrás, nos orientar na questão dos comportamentos, né? Ficar atento aos nossos comportamentos para que não cometa equívoco. Então, estar sempre ligado à questão, né, de Deus, né?
Neném, nas desliga gentilezas, o microfone seu ou meu, que nos está dando microfone. Vou desligar. Eu deixei o seu só até você cumprimentar. Então, E o meu também. Desliga o microfone para não dar microfonia. Ligou o seu também? Não o seu aí, tá bom. muito bem. É, eu tenho possibilidade de desligar aqui o microfone também, se a senhora quiser. Quando a senhora quiser que eu desligue do seu Sebastião, alguma coisa assim, eu Todos só dois falo, ligados, só ele não fica posso passando aqui ligar. perto dele, dá microfonia toda hora. Eu só não consigo ligar, mas desligar eu consigo. O Tá sisteminha bom, se der permite. microfonia, desliga aí. Fica muito perto, né, um do outro. Aham. Tá certo. Ele desligou agora, parece. E aí ele lembra aqui para nós que a causa geral dos desastres, olha a palavra que ele usa, né? Desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. O que ele está dizendo aqui? Né? Que a gente assume um compromisso na espiritualidade, faz todo um treinamento, vários anos, não é pouco não, vários anos, com equipe assim de profissionais mesmo lá, você vê que a equipe do Aniceto, ela é bem diversificada, né? Tem 2 médicos, tem engenheiro, tem pessoal da área social, então são pessoas, são espíritos assim altamente treinados na questão da espiritualidade mesmo, ficam anos treinando e a gente chega aqui e esquece, né? Se liga às coisas, aos prazeres da matéria e esquece da responsabilidade assumida. E esquece que nós tivemos, né, uma oportunidade de nos melhorar. Quando ele diz aqui, ó, quando vós fostes abonados, quer dizer, nós recebemos um prêmio, né, um abono, por generosos benfeitores que buscaram auxiliar a vocês, condoídos de seu pretérito cruel. No passado, nós temos um monte de encrenca para resolver e eles não estão lá nos treinando para resolver essas encrencas que está dentro da gente. E a gente chega aqui e esquece do dever, né? Não assume a responsabilidade que nós nos comprometemos no plano espiritual. Aí ele cita algumas questões aqui, né, das possibilidades materiais que leva a essa derrota. Diz aqui a ambição desmedida, que domina muitos de nós, a ideia das experiências afetivas que a gente se envolve acaba indo muitas vezes para desvios na sexualidade, né? Aqueles que constituem famílias, muitas vezes, na questão do homem, né? Principalmente, a questão do machismo, né? Se torna um tirano doméstico. Isso aí até o Evangelho segundo o Espiritismo lembra dessa questão também. Tirano tirano doméstico, né? Até ali usa uma frase assim. Alguns dizem que a autoridade, eu mando e sou obedecido. E daí ele comenta embaixo o espírito, né? Esquecem que também não são amados, né? A tirania leva ao desamor. Interesse, então a gente coloca o interesse da vida eterna de lado, né? Fala, não, depois eu resolvo isso. Até ontem no estudo do Livro dos Espíritos nós estávamos lembrando dessa questão. E aqui de novo está lembrando, ó, colocaram a primeira ordem as sugestões infelizes da preguiça e da vaidade. A gente fala, é preguiçoso, né? Se liga não, depois eu resolvo essa questão, depois eu cuido das questões do espírito, começa a ficar muito vaidoso, né? Às vezes eu tenho um poderzinho aqui, ali, né? Um cargo, aí eu me envaideço disso, ou envaideço com as questões da aparência física, e acaba esquecendo esse compromisso. Então, como médiums, né, a vaidade do médium também, bem lembrado aqui, né, também. Como médiums, muitos de vocês preferiram a inconsciência de vocês mesmos. Então, eu sou médium. E daí, mas eu sou médium por quê? Não, para ajudar os espíritos que estão lá no plano espiritual, para ajudar quem vem me consultar, para dar parte. Não, eu vim como médium para ajudar a mim mesmo. É isso que está dizendo aqui, para me consertar, né? O trabalho principal de todo encarnado, não só aqueles que têm a mediunidade ostensiva, mas de todos nós,
O nossa meta, o nosso objetivo maior é resolver, como diz aqui, o pretérito cruel. É resolver as encrencas que nós temos dentro de nós, mudar a nossa forma de ver as vidas, de nos comportar, vencer os nossos vícios morais. É esse a nosso objetivo da encarnação. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos também. O objetivo da reencarnação, nem falo principal, o objetivo da reencarnação é a transformação do homem, do encarnado, né? E essa oportunidade de auxiliar o próximo são instrumentos, são ferramentas para a transformação nossa, né? Enquanto encarnados. E então, ele fala então dos médios, né? Que tem essa inconsciência deles mesmos, né? Assim, às vezes se enche de vaidade, começa a achar que é o bambambam. Bam, bam. E também fala dos doutrinadores. Conceitos apresentados eram para o outro. Então, acho que os doutrinadores estão doutrinando os espíritos, não, ele teria que doutrinar ele mesmo. Lembra, né, que nós até já comentamos sobre isso, né, a questão da autoridade moral. Se uma pessoa que está ali doutrinando o espírito não tem autoridade moral, o espírito nem leva ele a sério, né? Nem leva ele a sério, porque ele não tem moral e o espírito percebe isso. Às vezes até sabe, mas percebe pela aura, pelas afinidades, né? Ele tem a sensibilidade e fala, não, você está na mesma situação que eu, até pior, o que você está querendo me dar conselho? Então acaba que a autoridade moral dele não se aplica. Lembra do Cristo, quando os discípulos foram expulsar os demônios de um endemoniado, né, que estava tomado por espírito, na verdade, e que eles não conseguiram, e depois chamaram o Jesus foi com a imposição das mãos e uma palavra só de autoridade, e os espíritos se afastaram. E os discípulos ficaram, perguntaram para ele como é que ele não soube nada, porque eles não conseguiram, né? Aí está a resposta, né? É essa questão, né, da autoridade moral. Tem no filme do Os Mensageiros, que conta a história de Valdo Pereira Franco, tem uma passagem onde, numa sessão mediúnica, uma pessoa vai lá e conversa com o espírito, conversa, não consegue. Aí tem uma senhorinha que é bem humilde lá, né? Ela vai lá e conversa com o espírito se afasta. Porque acredita, percebe, né? Que aquela senhora ela tem bondade, tem amor, amorosidade dentro do coração e pode fazer. Bezerra de Menezes, naquele lindos casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, também tem uma passagem assim, que os confrades vão lá numa casa onde a senhora está obsediada pela própria filha que desencarnou e a culpa, né, por ter ido pela prostituição e tal. Não vou detalhar aqui porque não é o nosso objetivo, mas eles não conseguem, né? Vai várias sessões, várias vezes, vai na casa lá, aplica um passe e a pessoa está obsediada. Aí chama o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes fala com ela acredita, né, no Bezerra, percebe a amorosidade dele, faz até um afago na cabeça dele, depois se comunica agradecendo que ela foi acolhida no mundo espiritual e que ela venceu aquela etapa. Então, a autoridade moral do doutrinador, né, hoje acho que nem usa mais essa palavra, né, doutrinador, usa conversa, aquele que faz a conversa fraterna e tal, ele tem que ser firme, né, nessa questão de melhoria. Não quer dizer que tem que ser um santo, não. Quer dizer que a gente tem que estar sempre nessa busca de nos modificar, bem intencionado, né, de nos melhorar, de acalmar os nossos impulsos. Nós somos, às vezes, muito zangadinhos, né? Qualquer coisinha tira nós do sério, já parte para cima. Então, a gente tem que estar vigilante nisso aí. E isso é para o nosso próprio bem, porque quanto mais eu avanço nessa linha, mais confortável eu fico aqui na Terra mesmo, mais feliz eu fico. É uma forma de vencer a mim mesmo. Então, os doutrinadores usam os estudos que eles fazem, as leituras, para o espírito, esquece que aquelas leituras é para ele mesmo. Igual nós estamos estudando aqui, né? Isso que nós estamos estudando é para mim. Né? Primeiramente é para mim, eu tenho que aprender que essas questões aqui, elas são direcionadas para mim.
Então, é a forma que a gente tem de nos melhorar. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Olha só, né? É preciso boa vontade, esforço mesmo, trabalho para poder subir. E aí no finalzinho ele fala assim, ó, numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ele estava falando para uma plateia que já tinha fracassado, que já tinha passado por aquele período de treinamento lá no mundo espiritual, nos centros mensageiros, tinham reencarnados aqui e voltaram lá porque não conseguiram vencer a si mesmos, não conseguiram cumprir o compromisso que eles assumiram. Aí, aqui tem então, olha, se quiser interromper e falar alguma coisa, tá aberto. Não, não precisa esperar, não, só falar que a gente abre aqui para conversa. Não sei o que está acontecendo aqui, que ele não está parando, não. Essa aqui nós já vimos, tá. Então, aí, na sequência, né, o Telésforo falou, apresentou todas os puxões de orelha, que era o que ele estava sendo feito, né, lembrou da questão dos compromissos, e então encerrou a reunião, né, com oração e tal, e depois que terminou a reunião, duas senhoras aproximou-se do Aniceto, que é aquele líder de equipe, né? A qual o André Luiz vai passar a pertencer. O Aniceto vai ser o orientador dele, como nós já vimos em aulas passadas. E uma delas se dirigiu ao Aniceto e queria pedir uma oportunidade de serviço para o Otávio. Né? Nós vamos conhecer o Otávio agora. E queria saber como é que ele, se ele ia reencarnar, como é que ia acontecer com ele. E ele falou assim, simplesmente assim, o ministério prestará esclarecimentos. Aí uma delas lembrou que eles já tinham conversado, né, com pessoas já encarnadas aqui, que durante o nosso sono, a gente sabe que a emancipação espiritual, e a gente vai para o plano espiritual e às vezes nós temos diálogos, conversações até, lembrando nossos compromissos ou novos compromissos. E então ela conversou com a Marina, uma grande amiga nossa, casada já na Terra já há alguns meses, que me prometeu cooperação e auxiliar a ele, quer dizer, ela estava querendo receber o Otávio, né, como filho. E seria bom grado agora localizar meu próprio filho em um novo lar, né, nos braços maternais, quer dizer, ela estava torcendo, né, então Otávio era o filho dela, as duas senhoras, uma das senhoras, estava pedindo para o Aniceto permitir que ele reencarnasse. E o que ele respondeu? Convém não estabelecer o plano por enquanto. Quer dizer, por enquanto não vamos fazer isso não, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Eles falam isso aí, mas falam com muito carinho, com muita amorosidade. É um puxão de orelha, né? Lembra que o Otávio fracassou também, né? E que ele precisava de uma nova oportunidade na reencarnação, né? Mas ele fala, como nós dissemos numa outra aula, sem afetação, né? Quer dizer, sem querer se aparecer, sem querer humilhar o outro, não, ele fala de uma forma amorosa, lembrando que ele fracassou, né? Aqui na reencarnação que ele teve o último. Então, quer esperar o melhor momento para que ele pudesse de novo reencarnar. Muito bem. E com isso nós terminamos o nosso capítulo 6. E agora já vamos para o capítulo 7. O capítulo 7, então, nós vamos agora conhecer esse moço, o Otávio. O título do capítulo 7 é A Queda de Otávio. No capítulo 6, alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma... O Orlando mesmo, ele trabalha como dirigente de trabalho mediúnico, de psicofonia, psicografia lá em Dourados, né? Tem muita experiência nessa área, né?
trabalha há Não, muitos anos. você tá explicando corretamente, é isso aí mesmo. Trabalha Não muito tem tempo. mais o que acrescentar, né? O médico não é só o dialogador, né? Que hoje aí não Dialogador, esse nome que eu queria lembrar. doutrinador, é dialogador. Isso. O dialogador, ele tem que estar preparado mais do que os outros, né? Mas todos os outros têm que estar também. É uma equipe. O trabalho mediúnico, ela é uma equipe. Só funciona bem quando, digamos, é como uma orquestra, né? Os aparelhos estão todos afinadinhos. Na moral, né? Claro, na moral. Se não tiver afinado na moral, não é nem bom realizar o trabalho, porque vai dar errado. Aí vai haver mistificação, vai haver uma porção de coisa que contraria a ordem do trabalho. Então, você tem que... O espírita em si, ele tem que estar preparado 24 horas por dia, né? Não é só na hora que vai no trabalho. Porque a moral, a gente conserva ela ao longo dos anos, né? É. Vai adquirindo moral, vai adquirindo conhecimento, vai sendo aquela pessoa referência mesmo, né? Mas que também essa referência não suba na cabeça para você achar que você é melhor do que os outros, né? Pelo contrário, a gente está numa condição de A aprendiz. tal da vaidade, né, que foi citada aqui, né? A É isso aí, vaidade. Lembrando sempre que aquelas lições são primeiro para nós mesmos. E para nós mesmos, né? Não tenha dúvida. Orlando falou uma palavrinha em mistificação, talvez a gente não tenha familiaridade, né? São termos que às vezes são usados dentro da doutrina espírita. Então, a mistificação seria o médium estar falando, mas não é o espírito que está falando, não é isso, Orlando? Ele está fazendo como se fosse um teatrinho, É, às vezes consciente, às vezes sem até saber que está fazendo. a palavra já diz mistificar, né? Às vezes ele está falseando aquela comunicação, às vezes sabendo o que está fazendo e às vezes nem sabendo, às vezes ele nem sabe, né? Inconsciente ele acha que é o espírito, mas na verdade é só dele, né? Chama mistificação. Muito Tem a, bem. mis- tem a Pode falar. mistificação e o animismo também, né? Animismo. E tem a mistificação também com o espírito que se faz passar por outro, né? É, Isso. Às vezes ele assume um nome, um grande nome, né? E na verdade é. não é nada disso. É esse que é a mistificação, né? Muito bem. A queda de Otávio, vamos lá. André Luiz, ele viu aquela conversa entre as duas senhoras, né, e a mãe do Otávio, falando lá com a Aniceto, e ficou curioso. Mas não essa curiosidade que a gente tem de fofoca, né? Ele estava curioso porque ele é um pesquisador, ele quer entender as coisas e procurar levar para as pessoas que precisa aprender como nós, né, através da divulgação e tudo mais. Então não é uma curiosidade menos digna, como diz aqui, mas para valor educativo. Então o Aniceto se afastou, né? Foi cuidar de outras situações e ele procurou então conversar com as duas irmãs, a Isaura e a Isabel. Uma delas é a mãe do Otávio e falou: olha, eu também estou aqui sem saber muito bem o que está acontecendo, estou aprendendo, sou um principiante, mas estou também numa condição de falido. Sou um médico falido dos deveres que o Senhor me confiou. Na Terra eu falhei na minha missão, né? Poderia ter feito muito mais e não fiz. Aí Otávio, que estava também na rodinha de conversa, sorriu e respondeu para ele: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Então ele estava lamentando: ai de mim, né? Eu sabia e não fiz. Falou: você, André Luiz, você ainda não sabia bem o que estava fazendo, você achava que estava fazendo certo. Lembra do nosso lar?
André Luiz estava, né? Até se surpreendeu de estar lá no, no umbral e, né, de passar por toda aquela dificuldade, de ser acusado de suicídio. Eu falei, mas não sou nada disso, né? Eu fui sempre um profissional, né? Cuidava da família, provia a família, né? Mas tinha as suas fugas, né, do lar também, né, as suas infidelidades, mas aquilo naquela época era uma coisa muito comum, né, uma sociedade machista que ele nem achava aquilo errado. E então ele ignorava, na verdade ele pecou, né, quer dizer, pecou, não sei se é o termo que a gente usa, né? Pecou, na verdade a palavra significa errou o alvo. Então ele se equivocou, mas por ignorância do que por intenção. O mais grave é aquele que sabe e faz, que é o caso do Otávio, que ele mesmo está assumindo aqui, que ele fez sabendo, né? Ele conhecia o roteiro, conhecia o que tinha que fazer lá. E daí então ele começa a narrar a história dele, sabe? O que aconteceu com ele, né? Que ele teve a encarnação aqui na Terra, né? Nasceu num lar evangélico, né? Então as pessoas tinham uma religiosidade, uma espiritualidade, e ele teve acesso, né, a conhecimentos, a uma cultura intelectual, teve amigos generosos no plano superior, tanto no plano espiritual, que estavam sempre aparecendo até para ele. Ele diz aqui, faziam visíveis aos meus olhos. Então ele até via. Ele então era um médium ostensivo, recebia mensagens desses espíritos, repletas de amor e sabedoria. No entanto, caí mesmo assim. Essa é a confissão dele. Obedecendo à imprevidência, né, não proveu a futuro, e a vaidade. Quando ele tinha uma medida de unidade ostensiva, ele caiu na vaidade. A André Luiz então ficou impressionado com aquelas observações, e ele então continua a falar, né? Os mordomos dos bens da alma, ele usa o termo mordomos dos bens da alma para designar os médiuns. Os mordomos dos bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas, os médios. E nós temos que considerar assim que todos nós, em níveis diferenciados, somos médios, né? Claro que aqueles médios ostensivos ele tem umas responsabilidades maiores nesse campo, né? Mas somos intuídos, nós estamos sempre em comunicação com o plano espiritual, sempre sendo orientados, sempre sendo acolhido pela espiritualidade, né? Nós temos muitas experiências, assim, né? Parentes, familiares que antecederam nós nesse plano espiritual estão sempre ao nosso lado, nos orientando e nos alertando quanto aos caminhos que a gente deve seguir. Então a gente não pode alegar assim que nós estamos soltos, né? Então, e as pessoas que estão no campo assim de serem estudiosos, né, de serem líderes religiosos, a responsabilidade é bem maior. Quando ele fala aqui, ele não fala só de espírita, não, fala médios de todas porque a gente sabe que nas outras entidades eles recebem espíritos também, né? Dão outros nomes, né? Estou recebendo Espírito Santo quando é espírito bom, estou recebendo demônio quando não é bom, mas isso não importa. O importante é como é que eles usam esses recursos, né? Como é que trabalham com esse recurso para se melhorarem, né? Todos nós nesse caso, né? Então, aquelas pessoas que são seguidores, que estão ali nas cadeiras, sentadas, assistindo os sermões ou as palestras, elas não são tão responsáveis, porque elas, como disse aqui, né, são ignorantes muitas vezes, vão às vezes na igreja só para cumprir aqueles ritos, dogmas, né, não tem esse compromisso de modificar-se, porque o conhecimento ainda é pequeno.
até que não são assim, tão responsabilizados quanto aqueles que estão à frente e que conhecem, né, a lei de Deus, que estuda, que sabe o que está fazendo. Esses são os maiores responsáveis e vai ser muito mais cobrado dele, que é o caso do Otávio aqui, que tinha conhecimento, e ele está aqui, né, numa situação assim, muito lamentável, né, de culpas mesmo, se sentindo muito culpado, porque não cumpriu com aquele compromisso que ele tinha feito. E ele diz aqui que ele perdeu maravilhosa oportunidade de elevação, né, quando ele chegou aqui. Ele contraiu assim enormes dívidas na esfera carnal e numa existência passada, e daí ele veio bater a portas do nosso lar, fez parte dos grupos mensageiros, né? Foi treinado, foi preparado durante 30 anos consecutivos, ele diz, ó. Durante 30 anos consecutivos, esses amigos todos ficaram ao lado dele treinando. Em particular, 6 amigos que estavam mais próximos dele, né? Que são a equipe de 50, né? Mas 6 estavam mais próximos dele, orientando ele para ele voltar à Terra numa tarefa, numa missão de médium, uma tarefa mediúnica, para saldar aquelas contas, né, do passado dele. Eu não gosto muito de usar o termo contas, mas os comprometimentos dele do passado, né, os equívocos cometidos, e elevar-se um pouco mais. Então ele teve muitas lições, muitas orientações. As 6 entidades estavam sempre ao lado dele, beneficiando ele, né? São técnicos, né? Que falou que quando ele reencarnasse ele ia ter o suporte delas, e recebeu, quando ele reencarnou, ele recebeu um corpo sadio, né? Adequado para as tarefas que ele ia desenvolver. E segundo a bondade até e compromisso que eles fizeram, ele não ia ter, no primeiro momento, ele não ia ter assim, facilidades no campo material, né? Ele ia ter algumas dificuldades que era para ele poder ir se valorizando nessa questão. Não ia contrair matrimônio, né? Era um outro compromisso dele, né? Que ele, não porque isso seja um erro, alguma coisa, não, mas na situação dele, que ele já tinha tido problemas em áreas sexuais no passado, em outras encarnações, então era necessário que ele reencarnasse nessa situação, seria bom para ele, né? Para ele, e ele então ia atender o quê? Irmãos, né? Ignorantes, infelizes, né? Aqueles encarnados, desencarnados, era esse a situação. Aos 20 anos, estava previsto, ele ia receber esses 6 amigos como filhos dele, não filho biológico, né? Mas como pessoas órfãos que ele precisava acolher em seu lar, né? Então ele tava, a previsão era essa, né? Que ele ia receber 6 filhos, né? Então o pai dele, ele nasceu no lar, né? A mãe dele desencarnou, o pai dele fez segunda núpcias. Ele não aceitou muito bem a nova esposa do pai, né? Pela própria vaidade dele, ele começou a criar problemas com a segunda esposa, e, trouxe, né, três crianças, e depois teve mais 3, que são 6, que auxiliaram ele no plano espiritual para ele vir aqui para a Terra. Então o compromisso dele era receber em seu lar essas 6 crianças, né? Essas 6 crianças órfãs, né? Quando a madrasta dele ia desencarnar, né? E o outro ele ia ficar com as crianças, que elas iam desencarnar e as crianças iam para o lar dele. E o que ele fez? Ele não quis, né? A viúva, né, implorou para ele para ficar com as crianças, mas ele não aceitou que ela fosse. Veja bem, grandes amigos, né, no plano espiritual, que auxiliou ele muito, né, os pequenos. Então, aí a mulher, a senhora, ela desencarnou no leprosário, quer dizer, na lepra nessa época era uma coisa assim, era um horror, né? Todo mundo tinha medo de. Hoje tem cura, mas naquela época as pessoas que pegavam lepra era muito complicado, então era afastado dos demais para não passar
a doença para os demais. Então ele afastou tanto da viúva quanto das crianças. Falou, não quero saber disso, imagine, né? E abandona, então aqui está dizendo, abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar um destino incerto. Então aqueles 6 eram credores dele, era o compromisso dele aqui na terra. Então, cometi uma ação menos digna. O que aconteceu? Ele se envolveu com a pessoa, com a moça, né? E daí ele foi obrigado a casar. Nessa época, né, fala até casar pela violência, né? Foi obrigado a casar porque ele se envolveu com a moça. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me inesgotável misericórdia do Altíssimo. Mesmo ele falhando, ele recusando e tal, a espiritualidade estava sempre ali falando, não, você ainda pode resolver, ainda pode fazer, mas não, ele relutante, não queria saber de nada. A esposa dele, ela tinha uma condição assim, espiritual inferior, né, que é essa esposa que ele contraiu, e ela atraiu então um espírito que reencarnou, né, através dela, como filho deles, do casal. E era um espírito assim, bastante desequilibrado, bastante problemático. E as crianças, né, ficou na rua, as 6 crianças outras. Né, ele não quis saber delas, foi abandonada. Né. Aí mas a mulher dele, essa que ele casou, e o filho, né, que tinham bastante problema, começou a atormentar ele. Ele começou a ter muitos problemas, né, de ordem moral, de desequilíbrio, né, e ele ficou então sendo atormentado até o fim da existência. Ficou atormentado pelos espíritos, né, que obsediavam ele, e ele começou a ter problemas, procurou o médico falou que ele tinha que ir para essa área da sexualidade, morreram, né, a esposa e os filhos, continuou atormentando ele depois, e no final, com 40 anos, ele já estava com a doença de ordem sexual, né, que é a sífilis, tomado pelo álcool, pelos desgostos, nada daquilo que ele se comprometeu ele fez. E essa é a história do Otávio. A dona Isaura, que é a mãe dele, né, abraçou ele nesse momento, acariciou, né, ele estava chorando, ele arrependido de tudo que aconteceu, e ela consolando ele. Não chores, filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tenha calma e coragem. Então, essa as ocorrências que às vezes a gente se envolve e nem sabe, né? Nós estamos aqui na Terra, qual o compromisso que eu fiz, né? Aquela pessoinha que bate aqui na porta da minha casa, de repente, será que não é um compromisso do passado, né? Qual o compromisso que eu tenho, né? O que eu vim para fazer aqui? Qual que é a minha missão? Então, a gente tem que estar sempre dentro de nós, buscando o amor do Cristo, né? Cumprir com a lei de Deus, para não cair, né? Que a queda é assim, ela vai aos pouquinhos, né? No caso do Otávio, ele foi aos pouquinhos, foi se envolvendo até que ele foi para o desastre total mesmo da encarnação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa passagem? Então, existe no movimento espírita, né, uma coisa muito verdadeira. E o médio, não é só o médio, os espíritas têm que estudar, né? Porque a doutrina espírita é um estudo, é uma filosofia, uma ciência, né? E imagina os médios, tem que estudar mesmo. Mas não adianta também ficar só na teoria. E a maioria fica só na teoria, eles estudam, mas
não entende o que o estudo quer dizer, né? O estudo, na verdade, quer dizer que você tem que ser simples, quer dizer que você tem que ser humilde, quer dizer que você tem que ser trabalhadores, não é? Tem que largar a vaidade, vestir mesmo a camisa da caridade para ajudar o próximo. Tudo isso aí o estudo traz em si ali, explicando que você tem que fazer isso. Aí chega muitas vezes num trabalho mediúnico, se tem o estudo, não, você fez lá o estudo sistematizado de capa a capa, fiz, aí então você está apto para trabalhar. Você fez lá aquele estudo lá sobre a mediunidade, estudo sistematizado sobre a mediunidade, fiz. Você fez o estudo mais avançado, fiz, então você está apto para trabalhar na mediunidade, mas não olha muitas vezes a moral que a pessoa não tem, né? Porque todos os estudos, eles assim canalizam para a moral. A moral é a parte fundamental de todo o título. Isso aí a gente não leva nada para o lado de lá. Eu vivo falando aqui para os meus irmãos, né? Porque no momento eu estou assim, coordenador da URI, União Regional Espírita, né? Todos os centros espíritas aqui de Dourados eu faço parte, porque sou coordenador, né? Mas eu falo, quando eu me identifico, eu falo assim, grande coisa. Grande coisa. Não vai me levar a lugar nenhum se eu não tiver moral, se eu não fazer meu serviço de acordo. O trabalho mediúnico é a mesma coisa, é um conjunto ali de pessoas que tem que ter uma moral muito, muito boa, muito elevada, né? E aí você lê, estuda, mas não compreende o que o estudo quer dizer. O médio ainda tem mais uma coisa, né, que eu prestei atenção em logo um pouquinho antes do Dilon passar esse texto. Ele fala do médio. O médio, ele é muito atuado, né? Ele é como se fosse um imã, né? Ele atrai muito obsessores, espíritos assim, das trevas, outros que muitas vezes quer derrubar o próprio trabalho, quer derrubar o próprio médio, né? Então, pega por onde? Pega pela vaidade. O médio acentuado, ele é o mais visado de todos, porque ele é um imã, ele atrai, né? O que vai ajudar muito ele é a moral. Se ele tiver moral, ele tira de letra. Agora, não tendo moral, é pego pela vaidade, né? Ele acaba se perdendo na teoria. É isso aí. Então, esse foi o caso do Otávio. Nós nesse Livros Mensageiros, né, nós já vimos dois casos, né? Esse foi o Otávio, o outro foi o Vicente, né, que é o médico, lembra? No próximo, nós já vamos ver uma outra situação também. Ele traz, assim, estudo de casos, esse Livros Mensageiros, né? Aí nós vamos conhecer vários casos. O Dilon deve ser muito duro, né? O médico passar para a vida espiritual e ter que relatar toda a imprudência dele, né? O que ele deixou de fazer, né? O que ele se comprometeu, né? Porque como você falou aí, é uma responsabilidade muito grande que a gente traz, né? Não é uma brincadeira, não. Nenhuma uma vaidade, é uma responsabilidade. Você trouxe para desempenhar aquele papel. E aí você caiu, você decaiu, e aí você desencarna e você vai ter que ter um relato desse aí, né? Não é obrigado, mas a pessoa, o espírito se sente Sente necessidade. a necessidade de jogar para fora aquilo que... Até porque a maioria dali está na mesma situação, né? Ali, como diz ali o texto, né? A maioria ali fracassou. Então, uma equipe, né? então é companheiro de infortúnio. Fala, ó, vamos abraçar aqui, você conta a sua história, eu conto a minha, para ver se alivia o trem. Boa, companheiro de infortúnio. Companheiro de infortúnio. Que ali você viu, né? Não tem ninguém ali que
quer dizer, tem, né? Alguns que se salvam, né? Mas diz que a maioria fracassou, né? Então o André Luiz ele lembra no capítulo anterior, né? Quando ele fala, quando ele vê toda monte de casas, né? De estrutura, aquela estrutura enorme daquela universidade, né? Lembra as universidades, as faculdades aqui da Terra? O grupo, o Centro dos Mensageiros são muitas equipes, né? Só a Canicete tem várias equipes, cada uma de 50 pessoas, que treinam pessoas para reencarnar e vir aqui na Terra, né? Para ajudar em todas as organizações, tanto profissionais quanto religiosas. Ele fala, essa Terra está muito bem, né? Falou, qual nada, está muito bem, nada, a maioria fracassa. Recebe, fica aqui 30 anos treinando, como é o caso do Otávio, e chega lá, tá nem aí, né? Então é o que nós fazemos, né? Nós ainda estamos num mundo onde a gente se deixa atrair pelas questões da matéria, da terra, né? Nós valorizamos mais a matéria do que a parte espiritual. Nós ainda estamos ligados a isso. E aí é o caminho para o fracasso. E se nós estamos num meio onde as coisas acontecem dessa maneira, a gente começa a achar natural. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não é isso que a gente usa, né? Quando alguém vem falar assim, mas você está no caminho errado, mas fulano, ciclano, você... Mas é você, cara. É você que tem que mudar. O outro é o outro, né? Mas a gente sempre usa como parâmetro os demais, já que a maioria está no caminho equivocado, né? Que eu vá também, né? Não é por aí, né? Depois a nossa consciência, veja bem, né, que o Otávio e todos os outros, ele se sente constrangido, envergonhado. Não tem ninguém ali castigando ele, punindo. Não tem um Deus punitivo. É ele mesmo, com ele mesmo. A gente assume, poxa vida, que perda de tempo, né? 30 anos, ó, usando 6 companheiros aqui, o Telésforo, toda essa equipe aqui me ajudando, e eu chego lá e faço besteira. Né? Não faço a coisa certa. Então é muito sério. E a cobrança vem, só que é da nossa consciência aqui, ó. Aqui que está a lei de Deus, aqui que está a cobrança. Né? Não tem nenhum Deus ali punindo nós. Dona Lalinha, a senhora não falou nada quase hoje. Falei nada, mas eu quero fazer uma pergunta para o Orlando, se o tempo tem. Sobre mediunidade... Extensiva. Não, é de ver as coisas. Vidência. Então, eu não enxergo nada, evidência. Eu não enxergo nada, nem vulto ao menos, não enxergo vulto nenhum. Aí, outro dia, nós tínhamos acabado de fazer o Evangelho no Lar, e a gente pediu pelos nossos filhos, tudo, principalmente o Adriano, que está com problema, e abri os olhos, eu vi duas pessoas, assim, que a gente não vê cara de pessoa nem nada, a gente vê aquele vulto lá. 2 pessoas parecem estar brigando um com o outro. Uma pessoa escura, não era claro, era uma pessoa escura. A gente viu o movimento de braço, de perna, de cabeça, assim. E aí chegou um homem vestido de branco, esse homem vestido de branco ficou lá, parece que conversou, balançava a cabeça, conversou com eles. No instantinho sumiu. Eu não vi mais. Eu não sei se isso é evidência ou se é ilusão de ótica, eu sei lá o que é isso, não. É uma evidência. Por entender. É uma evidência, porque a vista física, fora a vista física, a gente tem uma outra visão que é muito mais apurada, né? Que é a visão espiritual. Então, essa vista que a gente tem, ela é secundária. Eu fechava o olho, eu vi. Eu abri o olho, eu vi. Do meu jeitinho que estava. Não é que eu estou enxergando nada, é porque está ali mesmo. É a visão espiritual. É uma evidência, assim, que a senhora teve. Eu tenho muita vontade de ter uma mediunidade de evidência, que é uma mediunidade que ajuda muito, né? Ajuda, mas eu nunca tentei desenvolver, nem nada, que é onde eu moro nunca tem um lugar que desenvolve. Aqui tem um centro, mas ele só tem uma reunião de sexta-feira, mas é só uma reunião. Não tem desenvolvimento de mediunidade. Quando a gente passa para a vida espiritual, a gente vai usar
a visão espiritual. Não é, Dona? Isso. No caso, eu não vou usar esses olhos meus que está estragado, né? O corpo físico é uma matéria, né, perecível. Isso mesmo. Meu filho ficou aqui um ano e pouco, né, sem enxergar também. Teve um câncer, né? E ele via, conversava com os espíritos, detalhava, né? Via criança, via uma porção de coisa. Que era médium, né? Eu nunca vi nada, foi só esse dia que eu vi. Mas pode desenvolver a mediunidade e a senhora começar a ver também. Mas desenvolver tem que estar num lugar que desenvolva, que tem uma pessoa para orientar, né? E aqui não tem isso. Então, desenvolver está fora de cogitação. As coisas vão acontecendo de acordo com a previsão, né, a programação que a gente fez, né? Se a senhora tiver que desenvolver isso aí, ela vai acontecer no momento certo. De repente, ela vai despertar naquele momento e vai ser para ajudar, para fazer alguma coisa útil, né? De repente, a senhora já tem algum conhecimento para ajudar esses espíritos mesmo que estão com o Adriano, né? Que pode ser auxiliado, né? Estão buscando socorro também, né? Pessoal, nosso tempo está terminando aqui. O Google já até avisou que vai desligar nós daqui a pouquinho. Aí na próxima reunião nós vamos ver então o capítulo 8 e o desastre de Acelino. Ó, o título é bem sugestivo. Vamos ver o que aconteceu com Acelino. Hoje nós conhecemos o Otávio. Hein? Grande abraço a todos aí, viu? Vamos fazer a oração primeiro. Quem que pode fazer a oração? Dona Lalinha, Orlando, o Cristiano, o seu Sebastião. Se cair... Eu fico de outra vez. Se cair a ligação, um abraço para todos. Quem que faz a oração final para nós? Posso fazer. Então tá, vamos lá. Obrigada, Jesus, por esses momentos que passamos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre conosco no nosso dia a dia e nos dando sempre um rumo certo a seguir e nos permitiu estar aqui nesse momento online mesmo, mas com esse aprendizado maravilhoso. Que cada dia, cada aula a gente aprende um pouquinho mais. Então, nós vos agradecemos, mestre, e pedimos a ti que nos permita estar novamente no próximo sábado, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Deus, nosso Pai, que nos permitiu estar aqui hoje, e que assim seja.